Bom dia, boa tarde, queridos alunos do Clube de Xadrez do Colégio Militar de Brasília. Aqui é o professor Lázaro. Nesta aula número 4, daremos continuidade ao estudo das leis do xadrez da FIDE, hoje abordando o capítulo 4, nas partes que interessam diretamente aos nossos objetivos, que são os de conhecer e aplicar corretamente os princípios das leis do xadrez da FIDE. Como disse na aula anterior, essa legislação é importantíssima para os alunos de todos os níveis de nosso clube, do básico ao avançado. Nossa aula de legislação será breve e, como estamos fazendo em todas as nossas aulas, ao final do capítulo, iremos apresentar o gabarito do desafio anterior e propor um novo. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Ato de mover as peças. Então, importantíssimo. Cada lance deve ser jogado com apenas uma das mãos. Às vezes, o enxadrista ele tem o hábito de mover a peça com uma mão e tocar com a outra mão ao mesmo tempo. Isso é proibido exatamente pelas leis do xadrez. Então, cada lance deve ser jogado com apenas uma das mãos. Desde que antes manifeste sua intenção, por exemplo, dizendo eu arrumo, jadube ou I adjust, o jogador que tem a vez de jogar pode arrumar uma ou mais peças em suas casas. Então, vamos explicar aqui. Quando nós estamos jogando uma partida de xadrez, existe uma máxima, que peça tocada é peça jogada. Ou seja, se eu tocar em uma de minhas peças, eu sou obrigado a jogar aquela peça, a menos que seja um movimento ilegal. Então, se eu precisar de arrumar uma peça no tabuleiro que esteja mal colocada, eu vou dizer o termo jadub, que é um termo francês que significa exatamente isso, eu arrumo, ou I adjust, que é termo equivalente em inglês. Então, é muito comum em uma partida o jogador dizer jadub. Então, nesse caso, é tolerado ele arrumar a peça. Então, excetuado esse 4.2, se o jogador que tem a vez de jogar, ele toca deliberadamente no tabuleiro uma ou mais de suas peças, ele deve jogar necessariamente a primeira peça que tocou, desde que ela possa ser movida. Ou, se ele tocar uma ou mais peças de seu oponente, ele deve capturar a primeira peça tocada que possa ser capturada. Ou, se ele tocar uma peça de cada cor, ou seja, uma dele e outra do adversário, ele deve capturar a primeira peça do oponente tocada com sua primeira peça tocada. Ou, se isso for ilegal, mover ou capturar a primeira peça tocada que possa ser movida ou capturada. Se não estiver claro que peça do próprio jogador ou do oponente foi tocada antes, deve-se considerar que a peça do próprio jogador foi tocada antes da do seu oponente. Tranquilo, pessoal? Continuando. Ainda, se o jogador que tem a vez de jogar deliberadamente tocou no seu rei e torre, deverá rocar nesta ala se o movimento for legal. Ou seja, ele tocou no rei e na torre em seguida. Então, ele é obrigado a rocar nesta ala, desde que o movimento seja legal. Ou deliberadamente toca uma torre e em seguida em seu rei, ele não pode mais rocar nesta ala. E
a situação deverá ser regulada pelo artigo anterior e já explicamos isso a vocês. Ele tocou na torre, em seguida no rei, ele é obrigado a mover a torre. Se ele pretende rocar, toca o rei ou o rei e uma torre ao mesmo tempo, mas o roque nesse lado é ilegal, o jogador deve fazer outro lance legal com seu rei, o que pode incluir o roque para o outro lado. Se o rei não tiver nenhum lance legal, o jogador está liberado para fazer qualquer outra jogada legal. Isso aqui é importante e ocorre muito durante uma partida em um torneio e o árbitro é chamado a intervir. Quando ele promove um peão, a escolha da peça somente está finalizada quando a peça tiver tocado na casa de promoção, ou seja, ele promove o peão e pega a peça que quer promover e, após colocá-la na casa de promoção, aí essa escolha estará finalizada. Se nenhuma das peças tocadas pode ser movida ou capturada, o jogador pode fazer qualquer outra jogada legal. Tranquilo, pessoal? Essa parte a gente vai ver muito na prática e a gente vai poder exemplificar, mas é importante que vocês tenham conhecimento da lei, até para não serem advertidos ou mesmo sancionados durante um torneio ou uma partida de xadrez. Então, por último, essa nossa aula de legislação de hoje, nós vamos parar aqui no artigo 4.7 e prosseguirmos do artigo 5 em diante a partir de outra aula. Então, vejam, importante, quando uma peça for solta numa casa, como consequência de um lance legal, ela não pode ser movida para outra casa neste lance. Então, às vezes, o enxadrista, ele move uma peça, moveu a dama, soltou naquela casa e depois se arrepende porque viu que a dama dele vai ser capturada, ele não pode mover mais essa peça para outra casa e a jogada é considerada como efetuada. No caso de uma captura, quando a peça capturada tiver sido retirada do tabuleiro e o jogador, após colocar a sua própria peça na nova casa, tiver soltado da mão a peça capturada. No caso do roque, quando o jogador tiver soltado da mão a torre na casa previamente atravessada pelo rei. E quando o jogador tiver soltado da mão o rei, o lance não estaria implementado, mas o jogador não tem mais o direito de fazer qualquer outro lance a não ser rocar naquela ala, se isto for legal. No caso da promoção do peão, quando o peão tiver sido removido do tabuleiro e a mão do jogador tiver soltado a nova peça após colocada a sua nova peça na casa de promoção, conforme já dissemos. Se o jogador já tiver soltado de sua mão o peão que alcançou a casa de promoção, o movimento ainda não está efetuado, mas o jogador não tem mais o direito de jogar o peão para outra casa. A jogada é considerada legal quando todos os requisitos relevantes do artigo 3, como mostramos, tiverem sido cumpridos. Se não for legal, ele deve ser efetuado outro lance legal, conforme já mencionamos. Atenção, isso é muito importante. O jogador, ele perde o direito de chamar o árbitro para reclamar de uma violação aqui dos movimentos da peça por parte de seu oponente, se ele, antes de chamar o árbitro, já tiver tocado deliberadamente em uma outra peça. Tranquilo, pessoal? Então, depois seguiremos com a lei do xadrez, como já disse, em aulas futuras. Tranquilo?
Vamos em frente. Antes de passarmos à resolução do exercício deixado na aula anterior e de passarmos o da aula seguinte, vamos reapresentar uma ferramenta para vocês aqui do Lichess, que é o editor de tabuleiro, e um método para vocês discutirem com um amigo, com um colega de vocês, a resolução de um exercício deixado para resolverem, antes de postarem a resolução lá no fórum. Vocês podem testar essa resolução com um amigo. Então, vejamos o seguinte. Aqui, editor de tabuleiros, vamos limpar o tabuleiro e vocês vão montar a posição deixada como exercício. Imaginemos que aqui tenha sido proposto um exercício sobre finais. Um final de 2 bispos contra rei. Um mate elementar. Esse é um tipo de final que nós iremos estudar mais à frente. É um final elementar e que, em uma eventual partida que vocês tenham 2 bispos de vantagem, vocês não podem deixar o adversário empatar, ou seja, não podem deixar de conseguir dar o mate nessa posição. Então, uma vez montada aqui a posição do desafio deixado para vocês, ou um final, mesmo um final que vocês queiram treinar, porque mostraremos na aula seguinte o estudo de xadrez divide didaticamente em abertura, meio jogo e final. E que o estudo dessas fases da partida de xadrez não necessariamente é realizado nessa ordem, porque o final é uma parte que exige uma técnica muito mais apurada, apesar de termos uma posição mais simplificada, na maioria das vezes, do que na abertura. Então, na próxima aula, nós mostraremos isso, ainda que vamos mostrar, principalmente aos iniciantes, uma pergunta que vem a todos quando começam a aprender o xadrez. Qual seja, como iniciar uma partida de xadrez. Então, antes de prosseguirmos com os nossos estudos, iniciando pelos finais de partidas, que é o que pretendemos fazer, nós, logicamente, mostraremos como iniciar uma partida de xadrez. E isso faremos na próxima aula. Então, uma vez montada aqui a posição, dando prosseguimento ao estudo de hoje, vocês vão clicar em continuar daqui e vocês podem jogar contra um amigo, clicando aqui, ou contra o computador. Primeiramente, jogar contra um amigo. Então, from position, ou seja, da posição que vocês montaram, vamos estipular aqui um tempo de 15 minutos para vocês estudarem esse final. Bom, vamos imaginar que você queira começar pelas brancas. Então, o aluno irá clicar aqui em brancas ou vice-versa. Se ele quiser começar defendendo, aqui a partir das pretas. Imaginemos aqui que queiramos começar pelas brancas. E agora vocês têm 2 maneiras de convidar o amigo de vocês. Uma, vocês podem copiar aqui o link, enviar por um aplicativo de mensagem, WhatsApp, por exemplo, ou pesquisar aqui em buscar, coloque o nome de usuário e o desafio. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então,
essa era a parte que eu queria mostrar para vocês hoje, uma ferramenta e um método a mais para vocês praticarem. Não apenas os desafios, mas vocês podem fazer estudos de uma determinada posição, um diagrama, enfim, um final de partida por essa via. E lembrando que temos a outra forma, que é de jogar ou de treinar contra o computador. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Passemos em frente. Muito bem. Então, trazendo o gabarito do exercício deixado na aula 3, uma partida jogada em 1991. As brancas jogaram dama versus H7, sacrificam aqui a dama. Única resposta: bispo por dama, porque o rei não pode capturar, porque esta casa está protegida pelo cavalo. Então, bispo por dama ou bispo por H7, segue cavalo F7, cheque, dando um duplo no rei e na dama. Única. Então, cavalo por D6 e as pretas aqui abandonam. Porque agora elas já têm duas peças ameaçadas, a torre e o cavalo. Quando moverem a torre, o cavalo é capturado com um cheque. Então, aqui as brancas vencem a partida e as negras abandonaram nessa posição. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Então, para concluirmos, vamos trazer nossa tarefa para a próxima aula. Vocês vão resolver em casa ou mesmo aqui durante a aula e apresentem a solução na próxima aula, ou aqueles que conseguirem podem postar suas soluções no fórum. Então, no diagrama aqui presente, as pretas jogam e ganham. Então, também a exemplo do anterior, que apresentamos o gabarito hoje, esse aqui é um exercício bastante simples, exatamente para começarmos a treinar a nossa percepção e familiarizarmos com posições que podem trazer vantagens mediante lances táticos específicos. Muito bem, encerrando nossa aula de hoje, espero que todos vocês tenham entendido a apresentação. Caso tenha ficado alguma dúvida, interajam com o professor e os monitores no chat. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.